Meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz sejam com todos. Nós vamos, nesta manhã, abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 20. Marcos, capítulo 16, versos 1 até o verso 20. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar aqui com vocês e juntos nós estudarmos a Escritura e sermos agraciados pelo Senhor. Quero louvar a Deus pela vida de todos que nos acompanham também através das redes sociais e que estão sendo todos os dias abençoados com a exposição da Escritura e todos os domingos alimentados com a exposição da Escritura. Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 até o verso 20. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E logo ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de modo e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por elas ou por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra vez a 2 deles, que estavam a caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também esses 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberes, não lhes fará dano algum. E puserão as mãos sobre os enfermos, e esses ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido nos céus, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Somente até aqui, fechamos o capítulo 16. Vamos orar, pedir ao Senhor que possa falar conosco nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós aqui estamos, na manhã da ressurreição, e nós bendizemos o Teu nome, glorificamos o Teu nome pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui e podermos louvar o Seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque Tu destes a Tua vida,
o teu sangue, a tua carne, para resgate da nossa alma. Só que tu não permaneceu morto, tu ressuscitastes ao terceiro dia. Obrigado por essa tão gloriosa salvação. Nós não merecemos esta tão abundante e gloriosa salvação. Mas nós te louvamos, glorificamos e exaltamos o seu nome, porque tu és santo, porque tu és poderoso e porque não há outro Deus além de ti. Receba a glória para si, através desta palavra, dessa exposição, e que através desta mensagem nós possamos ser mais crentes, mais fiéis, mais fervorosos na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a ressurreição gloriosa de Cristo. Ou, por que não dizer, a tumba vazia, o berço da igreja. Quando nós lemos a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, especialmente nos últimos capítulos 14, 15 e 16, nós vamos observar como foi o sepultamento de Cristo, e não apenas o seu sepultamento, como também a sua crucificação. José de Arimateia, ele pediu o corpo de Cristo para ser sepultado em sua sepultura, em sua tumba. E quando nós lemos o capítulo de número 15, versos 39 até o verso 47, nós vemos como ele o evangelista Marcos desenvolve a sua narrativa a respeito da ressurreição e também a respeito da morte e também a respeito da ressurreição de Jesus. Hoje, por exemplo, nós veremos Marcos relatando em seu registro como se deu esta ressurreição gloriosa, que é o sinal da divindade perfeita e gloriosa do Machia, que é o sinal da sua glória e da sua presença divina entre os homens, talvez o maior deles. Algumas análises introdutórias são muito importantes antes de entrarmos nesse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esta é a melhor notícia que alguém pode dar. Esta é a melhor e a maior notícia que alguém pode noticiar em um domingo pela manhã. A notícia de que o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Porque sem a ressurreição de Cristo, o Evangelho ele terminaria apenas com o más notícias. Sem a ressurreição de Cristo, o Evangelho terminaria apenas com más notícias. Mas como Cristo ressuscitou, Cristo é ressurreto, nós podemos afirmar que o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é poderoso, porque ele é uma boa nova. Ele é uma boa notícia, a notícia de que o Filho de Deus está vivo por toda a eternidade. A história da Páscoa dos judeus não terminaria somente com aquele funeral, mas ela termina com uma grande festa, que o cordeiro que foi imolado agora é um leão que ressuscita e está sentado à direita, à destra de Deus Pai. O cordeiro imolado agora é um leão vivo, que sempre está vivo. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos entender, antes de entrarmos nesse texto, que o túmulo vazio é o berço da igreja. A igreja nasce no túmulo vazio.
A igreja tem o seu nascedouro no túmulo vazio. Nós estávamos lá, dentro daquele túmulo, o túmulo vazio. Um comentarista chamado William Barclay, ele disse que a maior prova da ressurreição de Cristo é a existência da igreja. A maior prova de que Cristo ressuscitou é de que a igreja existe, é de que a igreja vive. Esta é a maior prova da ressurreição do Messias. Mas em terceiro lugar, queridos, antes de entrarmos nesse texto, nós precisamos compreender que enquanto nós pregamos o Evangelho de Cristo a esse mundo caído, a esse mundo pecador, perdido e miseravelmente corrupto, nós estamos pregando um Cristo que ressuscitou. Nós estamos pregando um Cristo ressuscitado, que esteve morto, é verdade, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e que está vivo. Nós não pregamos o Cristo que esteve vivo e está morto. Nós pregamos o Cristo que sempre vive eternamente. E essa é a nossa gloriosa esperança. Essa é a nossa maior alegria. Alegria de saber que nós temos um Cristo que não apenas morreu por nós, mas também está vivo, ressuscitou ao terceiro dia. A igreja era inicialmente chamada como comunidade da ressurreição. Quando nós estudamos os primeiros séculos da história da igreja, os primeiros séculos dos cristãos primitivos, eles eram conhecidos como a comunidade da ressurreição. Os cristãos do caminho, ou a comunidade da ressurreição, porque eles apregoavam a todos os cantos do mundo a ressurreição do Messias, a ressurreição de Cristo. Então essa deve ser a prioridade da mensagem. Essa deve ser a prioridade do Evangelho. Porque se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, é vã a nossa fé. A nossa fé tem um fundamento, e o fundamento é a ressurreição do Messias, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus. Posto isto, dado essas informações preliminares, vamos então ao texto, capítulo 16, a partir do verso 1 do Evangelho de Marcos. Marcos faz o seu registro, dizendo o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Que nós temos uma informação bem precisa nesse texto aqui. Aqui nós temos a ressurreição e a comprovação da ressurreição do Mashiach. A ressurreição e a comprovação da ressurreição de Yeshua. No capítulo 16, no verso 1. A conclusão de todo o registro que Marcos faz ao longo de 15 capítulos é iniciada no 16 com uma comprovação e com uma afirmação certeira: Yeshua está vivo. Aqui nós temos a conclusão do Evangelho de Marcos e um dos textos mais controversos do Novo Testamento. Boa parte dos estudiosos do texto grego do Novo Testamento creem que o verso 9 até o verso 20 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 16 de Marcos, ou seja, a parte final do Evangelho de Marcos, não é de autoria do próprio João Marcos, que escreveu esse registro. Tanto é que eles vão analisar o estilo, literário
quanto também o vocabulário do texto, do verso 9 até o verso 20, que é diferente do restante, que é do verso 1 até o verso 8. Os mais antigos manuscritos, como por exemplo o manuscrito vaticano, o manuscrito sinático, omitem, por exemplo, o verso 9 até o verso 20, ou seja, o verso 9 até o verso 20 do capítulo 16 de Marcos não estão nos melhores manuscritos originais gregos do Novo Testamento. Embora os defenda como não sendo canônicos, ou como não sendo parte do cânon do Novo Testamento, mas alguns historiadores consideram o texto do verso 9 ao 20 como o testemunho da igreja, mesmo não estando nos textos originais, nos manuscritos originais do Evangelho de Marcos. Fato é, meus queridos, que esse capítulo 16, que é o capítulo final do Evangelho de Marcos, especificamente o verso 9 até o verso 20, é a palavra de Deus, porque está aqui escrito nas nossas traduções. Mesmo não estando nos melhores manuscritos, nós temos isso como testemunho, e se está aqui, nós iniciamos pregando, aplicando de forma honesta, de forma verdadeira, porque do verso 9 até o verso 20, nós temos o testemunho e as próprias palavras de Yeshua para com seus discípulos, para ir ao mundo e pregar a mensagem do Evangelho. Mas do verso 1 até o verso 8, nós temos não apenas uma comprovação da ressurreição de Yeshua, como nós temos também informações contundentes, informações precisas, informações gloriosas acerca do proceder dos primeiros discípulos ali e das mulheres que foram ao sepulcro para conferir e para ver com os próprios olhos e serem testemunhas oculares de que o Yeshua HaMashiach, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Cristo bendito, não está mais entre os homens, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, louvado seja Deus. Portanto, queridos, nós temos aqui diante de nós um capítulo poderosíssimo da Escritura, o capítulo 16, que é o capítulo da ressurreição de Cristo Jesus. E Marcos, ele começa o seu texto do verso 1 e o verso 2 com um profundo amor manifestado. Veja comigo, por exemplo, os versos 1 e verso 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Aqui nós temos um profundo amor manifestado, porque as mesmas mulheres que o assistiam na crucificação, que estavam ali próximo à cruz, que estava ali o acompanhando até o seu sepultamento. Essas mesmas mulheres, nas primeiras horas do dia de domingo, primeiro dia da semana, vão ao túmulo para embalsamar o corpo do Messias. Elas foram as últimas ao saírem do Calvário, porém foram as primeiras ao chegarem no sepulcro. Grave esta informação. Essas mulheres foram as últimas ao saírem do Calvário, porém as primeiras a chegarem no sepulcro. José de Arimateia e Nicodemos usaram cerca de 100 libras, aproximadamente entre 45 gramas mais ou menos,
de perfumes, como era a mirra, o aloés, para ungir o corpo do Messias. Esta informação você vai encontrar no registro de Yohanan, o registro de João, no capítulo de número 19, versículo de número 38 até o versículo 40. Mas mesmo assim, mesmo Nicodemos e José de Arimateia, levando quase 100 libras, 45 gramas de aloés e de mirra para o corpo de Jesus, essas mulheres foram até o sepulcro de Jesus porque elas queriam manifestar o seu amor especial para com o Messias, o seu amor especial para com Cristo, como quem leva flores ao sepulcro, como quem leva flores para quem está morto. Na cultura judaica, você não leva flores para pessoas que já morreram. Você pode dar flores para pessoas que estão vivas. Na cultura judaica, no túmulo, você leva pedras. Porque as flores passam, mas as pedras são eternas. Então, dentro de uma cultura, como era a cultura deles, elas tinham que levar pedras. Porque essa era a ideia, esta era a cultura da época. Mas ao invés de levar pedras, elas levam perfumes. O verso 1 destaca muito bem que passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Maria Salomé, as 3 Marias, elas compraram aromas para irem embalsamar o corpo de Yeshua, o corpo do Messias. Não necessariamente no domingo, mas ainda no sábado talvez, após o pôr do sol, porque para o judeu, na sexta-feira, quando o sol ele se põe, já começa o Shabat. E no sábado, quando o sol se põe, já termina o Shabat. Então, provavelmente, ainda no Shabat, porém depois do que o sol se pôs, que já é considerado domingo, né? Mas depois que o sol se pôs, essas 3 Marias, Maria mãe de Tiago, Maria Salomé e Maria Madalena, elas vão até o sepulcro para levar mirra e aloés, perfumes caríssimos, para oferecerem ao corpo do Messias, ao corpo de Jesus. E elas levam pelo menos 4 experiências na volta, quando elas foram levar essas especiarias, esses perfumes para Yeshua. 4 experiências delas em uma manhã de domingo. Primeira experiência, um desejo em Páscoa. Um desejo em Páscoa. Veja, por exemplo, o verso 6. Diz o texto: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemoreis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Aqui nós temos uma satisfação enorme no coração delas. Ao ouvir esta palavra, vocês estão procurando ele, mas ele não está mais aqui. Segunda experiência, uma dificuldade. Qual a dificuldade delas? Olha o verso 3. Diziam umas às outras, ao despontar do sol, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? A dificuldade era a pedra. Porque quando elas chegam até a porta do sepulcro, o sepulcro era fechado e lacrado com uma pedra gigantesca, que vários homens ainda eram difíceis para eles removê-la. Chegam essas 3 mulheres e encontram esse obstáculo, a pedra sobre o sepulcro.
E aqui nós temos uma dificuldade delas ao ponto delas afirmarem. Que dificuldade é essa? Elas ainda afirmam isso aqui. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? As três ali na porta, conversando, dialogando e perguntando: e agora? A gente está aqui com esse tanto de perfume, mas a pedra, o túmulo está lacrado. Como é que a gente vai fazer? Uma dificuldade. Mas em terceiro lugar, a terceira experiência dessas mulheres num domingo pela manhã também está em uma consolação divina. Veja o verso 6 novamente. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar que o tinha posto. Uma consolação divina. Mas em quarto lugar, queridos, quarta experiência dessas mulheres, no túmulo, em um domingo pela manhã, está no verso 7 e no verso 8. Uma comissão. Não é uma missão, é uma comissão. Ou seja, uma missão organizada, uma missão junta, uma missão bem ordeira, uma missão bem certeira. Verso 7 e o verso 8, veja a comissão que elas recebem. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram para ninguém. Elas recebem como experiência agora uma missão. Vocês devem ir e anunciar aos discípulos e também anunciar para Pedro. Por que, Jesus? Porque aqui nós encontramos a ordem para anunciar aos discípulos e a Pedro, e não Pedro junto com os discípulos. Porque Pedro havia o negado 3 vezes. E aqui nós temos uma demonstração clara. O próprio Senhor anunciando para as mulheres: avisa para os discípulos, mas avisa também para Pedro. Avisa para os discípulos e avisa também para Pedro que ele está vivo, que ele ressuscitou. Oh, meus queridos, eu não sei. Eu estou segurando aqui as emoções, porque isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. Isso aqui concentra toda a nossa fé, toda a nossa esperança e toda a glória de Deus se concentra nisso. Anuncia para eles e anuncia também para Pedro que ele não está mais aqui, que ele já ressuscitou. Como nós iremos trocar esse evangelho? Como nós iremos vender esse evangelho por coisas pífias, coisas baratas, coisas sem sentido, como casa, dinheiro, prosperidade, casamentos, relacionamentos? Como eu vou fazer isso? Isso é profundo demais. Anuncia para eles e anuncia também para Pedro. Elas tiveram essas 4 experiências gloriosas na porta do túmulo, ao perceberem que o túmulo estava vazio. Mas a pergunta que você talvez esteja questionando aí: por que tudo isso aconteceu no domingo pela manhã? Por que logo domingo? Primeiro dia da semana? Talvez eu posso dizer 5 motivos. Primeiro motivo, porque Cristo levantou da morte. Verso 6, conforme nós já lemos. Segundo motivo, porque Cristo, no domingo, ele levanta da morte. No domingo, ele derramou o seu Espírito no dia de Pentecostes.
era o dia de domingo, Atos capítulo 2, versículos 1 até o versículo 4. No domingo, primeiro dia da semana, a igreja também se reunia para o partir do pão e tomar a ceia, porque a mesma ceia instaurada por Jesus dias antes da sua morte, ou dia antes da sua morte e da sua ressurreição, foi repetida várias vezes, todos os domingos, primeiro dia da semana, para com os discípulos, a igreja de Atos dos Apóstolos, conforme nós lemos, por exemplo, nos Evangelhos e também em Atos dos Apóstolos. A ceia era celebrada no primeiro dia da semana, dia da comunhão, Atos capítulo 20, versículo de número 7. Por que domingo? Porque domingo também era um dia separado para oferta. Um dia separado para ofertar. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. Porque o dia de domingo, porque João viu o Cristo glorificado na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Nos versos 3 até o verso 4, nós temos uma preocupação desnecessária para com essas mulheres. Elas ficaram atemorizadas, preocupadas. Mal sabia elas que Jesus ele foi sepultado em um túmulo emprestado por José de Arimateia, porque ele só passaria o final de semana ali. Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então elas ficam atemorizadas com o fato de que a pedra estava posta no seu devido lugar. Olha o verso 3. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram, verso 4, que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Preocupação desnecessária. No verso 3, a pedra, quem vai removê-la? Talvez de longe, ao se aproximarem, viram que já estava removida. Mas de longe, elas percebem que a pedra estava ali, encostada. Então elas perguntam: e agora? Quem vai poder remover essa pedra para nós? Estamos aqui cheios de aloés, de mirra, de especiarias. Só que de repente, quando elas se aproximam do local exato, elas percebem que a pedra já estava removida. Verso 4. Quem removerá a pedra? É a pergunta feita pelas mulheres na porta do sepulcro. De acordo com o manuscrito chamado Códex de Besar, era preciso uma força fenomenal de 20 homens, aproximadamente, tá? 20 homens para remover aquela pedra. O anjo não removeu-a dali para colocá-la novamente, mas para mostrar que Jesus não estava mais lá. A pedra foi removida não de fora para dentro, mas ela foi removida de dentro para fora. A preocupação delas era desnecessária. Elas não podiam perder a fé e a certeza de que o Messias ressuscitaria, mas elas estavam ali preocupadas. Porque elas estavam olhando para aquilo que estava à frente dos seus olhos. Muitas vezes nós preocupamos com situações hipotéticas, situações que de fato nem aconteceriam e nem aconteceram e nem vão acontecer, mas nós nos preocupamos à toa. É por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé muitas vezes é viver orando
mas não recebendo resposta. Viver pela fé é orar sem sentir, sem ver, sem tocar, sem aparecer anjo, sem cair do céu absolutamente nada. Mas aí você ora, porque isso é viver pela fé. Agora, se anjo aparecer, se algo acontecer, se cair maná do céu, aí não vai ser fé, vai ser vista. Mas a Bíblia diz que o justo não vive por vista, o justo viverá pela fé. Precisamos crer no Deus que ressuscitou dentre os mortos. A preocupação delas era desnecessária. Mas nos versos 5 até o verso 7, nós temos uma informação precisa, um fato incontroverso, inusitado e maravilhoso. Temos, por exemplo, 3 fatos importantes aqui nesse texto. O primeiro fato está aí no verso de número 4. Diz assim: e olhando viram que a pedra já estava removida, porque era muito grande. Primeiro fato é, a pedra foi removida. A pedra, ela não foi meramente, o sepulcro ele não foi meramente aberto, mas a pedra foi literalmente removida. A causa da morte, a casa, perdão, da morte, ela foi violada. A pedra foi removida. A porta ficou aberta. Não há mais fechaduras. Não há mais selo. Não há mais ligaduras. A porta ficou aberta. 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 ao verso 19, o apóstolo Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus é como um caminho que ficou aberto. E hoje nós podemos andar por ele. Segundo fato importante aqui nesse texto é o testemunho angelical. Nos versos 5 e 6, nós temos o testemunho angelical. Diz o texto: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Elas viram um jovem, vestido de branco, um anjo, e elas ficaram atemorizadas com isso. O anjo vestido de branco ao lado direito. Mateus, quando faz o seu registro, diz que esse anjo estava sentado na pedra, removida. Nada pode deter o Filho de Deus. Ele ressuscitou e o anjo estava lá para dar um testemunho angelical de que ele está vivo e de que ele ressuscitou. Terceiro fato importante aqui nesse texto é o túmulo que ficou vazio. Olha o verso 6. Ainda no capítulo 16, verso 6, diz o texto: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de um lugar que o tinha posto. Ou seja, vocês estão buscando ele não está mais aqui. É uma busca em vão, porque ele já ressuscitou. Todos os 4 evangelistas concordam que as mulheres elas foram as primeiras a descobrirem este fato glorioso, a ressurreição. E eu tenho por dizer que a Maria Madalena, por exemplo, foi a primeira mulher a achar o maior achado arqueológico do mundo, um túmulo vazio. Louvado seja Deus! Só que nós temos um problema muito grande aqui. Naquela época, o testemunho das mulheres não eram válidas.
O testemunho das mulheres não era válido. O testemunho das mulheres não eram aceitos. Os líderes religiosos, os líderes judeus, eles subornavam soldados, dando a eles altas quantias de dinheiro para espalhar uma mentira. E a mentira que eles espalhavam é que os discípulos haviam roubado o corpo do Messias. Os discípulos haviam roubado o corpo de Yeshua. Mateus capítulo 28, versos 11 até o verso 15, o evangelista Mateus vai fazer o seu registro contando exatamente isso. Os líderes judeus, os líderes religiosos, os fariseus e mestres da lei pagaram altas quantias para pessoas espalharem fake news, espalharem mentiras, dizendo: os mesmos discípulos que andavam com Jesus foram os mesmos discípulos que sumiram com o corpo dele, desapareceram com o corpo dele, para dizer que ele ressuscitou. Só que quando essas mulheres entraram no túmulo, elas tiveram a certeza intacta, a certeza convicta, a certeza gloriosa, a certeza maravilhosa de que aquilo tudo era uma mentira que seria levantada. Por quê? Porque elas viram com olhos nus, elas foram testemunhas vivas e oculares de que o túmulo estava realmente vazio e que Cristo ressuscitou. E não apenas elas viram, como também ouviram da palavra do próprio ser angelical, dizendo: vocês estão procurando entre os mortos o que entre os mortos não está, ele ressuscitou. Bendito seja o Senhor. Elas entraram no vestíbulo da câmara mortuária e constataram a ressurreição de Yeshua. Elas foram até o final, entraram lá dentro, constataram a ressurreição do Messias. Eu sei que vocês já ouviram e vão ouvir muito aí uma heresia que muita gente prega porque desconhece. E a partir de hoje eu quero destruir isso aqui. Aquele negócio lá do pano branco que havia, que Jesus deixou um pano dobrado, sei lá, eles inventam um negócio lá que Jesus deixou um paninho dobrado. A pergunta que eu faço é: onde está escrito isso aqui? Não existe isso aqui. Não existe isso no texto. Não existe isso, e nenhum comentarista bíblico de alto peso comenta isso. Não tem fonte histórica, não tem fonte arqueológica, não tem fonte teológica, não tem fonte cristológica, não tem nada disso. Isso é mentira, é uma heresia criada. Talvez num bom sentido, para trazer alguma aplicação, mas isso não está no texto. O que é dito no texto, aqui no Evangelho de Marcos, é que quando elas entraram, o ser angelical estava ali, vestido de branco. E Mateus diz que ele estava assentado em cima da pedra, vestido de branco, no lado direito. E então elas ouviram essas palavras: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Elas tiveram essa experiência, esse fato importante. Por isso, no verso 7, elas recebem uma mensagem consoladora. Porém, ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos diz. 3 fatos são dignos de destaque aqui para a gente fechar esse sermão. Vamos hoje somente até o verso 9. 3 fatos são dignos de destaque aqui. Em primeiro lugar, o Cristo ressurreto. Yeshua, Cristo ressurreto, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Deus da restauração, é o próprio Hashem, é o próprio Deus da restauração.
porque a prova está no verso 7. Ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá vocês vão ver como ele disse para vocês. Vai para lá, anuncia para eles lá na Galiléia, porque quando vocês chegarem lá, ele vai estar lá ao vivo e a cores para mostrar para vocês a divindade dele. Lá ele vai estar para mostrar para vocês quem ele é. Cristo ressurreto é o próprio Deus Todo-Poderoso, o próprio Yahweh. Cristo os restaura com a ressurreição. Os discípulos estavam atemorizados, as mulheres estavam atemorizadas, mas Cristo os restaura através da sua ressurreição. Pedro havia o negado, Cristo o restaura através da sua ressurreição. Os discípulos estavam fugidos, Cristo os restaura através da sua ressurreição. Eles são alvos agora do seu cuidado glorioso. Como o bom pastor que busca as ovelhas desgarradas do seu aprisco, como o bom pastor que busca as ovelhas espalhadas e dispersas, assim Cristo ressuscita, aparece para eles ao vivo e a cores, em corpo e em espírito, para mostrar que de fato Ele é Deus, o Deus Todo-Poderoso. A menção de Pedro aqui, dizer aos discípulos e a Pedro, não é porque Pedro era maior do que os outros e porque ele seria o Papa, como diz aí os hereges romanos. Não. A menção de Pedro aqui é por causa da sua negação. Aqui Jesus já está anunciando aqui para Pedro a sua restauração, o amor de Deus para com ele. Segundo lugar, Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Ide até a Galiléia, anunciai para ele, e ele mesmo vai aparecer lá. Quando vocês forem, ele vai estar na frente. Ele venceu a morte, não precisamos mais temer. Ele venceu a morte, não precisamos mais temer o futuro. Deus está lá já. Ele não apenas está no futuro, como Ele também criou o futuro. Ele não apenas é presciente, como Ele também criou a presciência, predestinou a presciência, predestinou o futuro. O cristianismo ele não é apenas um calendário de dogmas, doutrinas, normas e condutas, mas o cristianismo é uma religião de vida, e de vida ressuscitada, de vida ressurreta. Cristo então aparece para eles, versos 14 até o verso 28, veja comigo. Versos 14 até o verso 28. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Terceiro e último lugar, queridos, Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que nos enche de espanto, de temor e tremor diante dele. Veja o verso 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Elas estavam tão possuídas de temor que de primeira elas não disseram nada. Primeiro, porque o testemunho das mulheres, como disse, a princípio não era válido. Segundo, porque elas estavam possuídas de grande temor e de tremor.
A palavra tremendo aqui no grego é a palavra tromos, que é a palavra atônitos, equitarsis no grego. Tremer no grego aqui é pobeu, que significa alarmados. Extabetessan, tremendo, alarmadas, temor e assombro tomaram conta dessas mulheres após a mensagem do anjo. Por isso que o Evangelho, ele deve nos causar temor. Por isso que o Evangelho, ele deve nos causar assombro. Quando o anjo anuncia para elas, elas ficaram tomadas de assombro e de temor após a mensagem do anjo. E de primeira elas ficaram quietas, mas depois elas anunciaram, conforme o próprio mandamento do Senhor. O Evangelho tem que causar temor no coração dos homens. O Evangelho tem que causar tremor e temor no coração dos pecadores. Quais são as aplicações desse sermão aqui para a gente? Primeira aplicação, meus queridos, é que nós não servimos um Deus que esteve vivo e que está morto, mas nós servimos um Deus que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós precisamos aprender a crer nesse Evangelho e a pregar esse Evangelho sem barganhas, a anunciar somente esse Evangelho. Há quase 10 anos, desde que eu entendi, eu já pregava, mas não pregava de fato. Mas desde que eu entendi de fato o que é o verdadeiro Evangelho, reformado, bíblico, cristocêntrico, eu tenho dedicado a minha vida inteira para pregar somente as Escrituras. Sola Escritura. Eu poderia fazer muitas coisas aqui. Eu poderia pintar essas paredes aqui, todas elas de preto. Todas de preto. Eu poderia montar um grupo de teatros e de danças aqui. Eu poderia eu mesmo começar a bailar, a dançar, a gritar aqui para todo mundo, fazendo teatro para todo mundo. E sabe o que iria acontecer? Em menos de um mês, esse local aqui estaria lotado de pessoas. Só que eu amo o Evangelho demais para fazer isso. Eu amo Jesus demais para fazer isso. Eu não consigo. Eu estou preso a esta palavra aqui, e dela eu não saio, nem que eu morra. Inclusive eu quero que me enterrem. Eu quero ser sepultado com essa Bíblia aqui, no meu peito. No meu peito. Por quê? Porque eu amo as Escrituras demais para fazer essas coisas, para fazer do Evangelho circo, para me tornar um palhaço de entretenimento público. Eu amo o Evangelho demais para ficar falando de profecias, de curas, para ficar inventando cura para as pessoas que não têm comprovação nenhuma de cura. Não existe esse negócio. Deixa de ser besta, deixa de ser tolo. Não existe esse negócio de cura em igreja nenhuma. Existe a cura espiritual promovida pelo Evangelho no coração dos homens. Deus não prometeu cura. Eu não estou dizendo que Deus não cura. Eu creio que Deus cura pessoas. Eu já fui curado por Deus quando eu orei e pedi, e Ele me curou. Mas essa não é a finalidade da igreja. Essa não é a finalidade do Evangelho. O Evangelho tem por finalidade a salvação de pecadores, porque Cristo ressuscitou, e Ele não ressuscitou para você ter uma casa, Ele não ressuscitou para você ter um carro, Ele não ressuscitou para você ter um casamento, Ele não ressuscitou para você ter uma vida farta, Ele não ressuscitou para você ter uma conta gorda no banco, Ele não ressuscitou para você ter cheques, Ele não ressuscitou para você ter nome, Ele não ressuscitou
não cauda. Ele não ressuscitou para você ter saúde e vida financeira próspera. Ele ressuscitou para salvar a tua alma. Ele ressuscitou para perdoar seus pecados. Ele ressuscitou para você viver uma vida justa e santa diante do reino de Deus. Isso é o Evangelho. Passou disso, não é mais o Evangelho da graça, o Evangelho da cruz. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos todos os dias pregar e viver esse Evangelho salvífico e salvador de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, tua palavra foi fielmente exposta esta manhã. Obrigado pela pregação do Evangelho. Obrigado porque a sepultura foi o berço da igreja. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor deu a sua vida, o resgate da nossa alma. Obrigado, meu Deus, porque nós não merecemos tão gloriosa salvação. Nós te louvamos, meu Deus, pelo privilégio que temos de ser salvos, de viver dignos desse Evangelho. Abençoa cada um que me acompanha, abençoa cada um que ouviu a palavra, que sejam impactados e realmente tocados pela pregação da verdade, pela pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus.